Gente, olha só que ponto nós chegamos. Às vezes vale a pena a gente dar aquela distanciada, usar a grua, como a gente fala, aquela máquina lá, principalmente jogo de futebol, que vai lá atrás, lá atrás, lá atrás e vê o campo inteiro. Thaís, olha o ponto ao qual nós chegamos. O ministro da Defesa disse que é com ele, essa comissão de transparência. O TSE, em outras palavras, está dizendo o seguinte: o senhor, como ministro da Defesa, nem sequer representante das Forças Armadas é. O senhor é um civil subordinado ao presidente do Executivo, portanto, de um poder. O senhor não tem que escrever ofícios como o senhor está escrevendo para nós. Isso é como cada lado vê o outro. E aí? Boa noite, William. E aí que a gente está assistindo, na verdade, uma atuação política bastante perigosa, como você disse na abertura do programa, William. Porque, no fim das contas, a gente tem que olhar para onde quer chegar tudo isso. Que está claro que haverá um questionamento das eleições, seja o resultado qual for, ninguém mais tem dúvida aqui em Brasília. Mas o que está se criando, na verdade, é uma espécie de colchão para que haja embasamento nesse questionamento. Porque hoje, lendo o documento do ministro Edson Fachin, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, há trechos ali bastante interessantes, até para gente que é leigo, que não conhece com tanta profundidade o nosso sistema eleitoral, é quase uma aula. Porque o ministro Edson Fachin aponta, inclusive, até erros conceituais feitos em perguntas das Forças Armadas. Então, há um ambiente que não me parece que seja de todo ingênuo em perguntas que erram até conceitos. Porque, é claro, está posto que o Tribunal Superior Eleitoral quer aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral, está disposto a aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. Mas nem todas as sugestões poderão ser acatadas de imediato. E aí que eu digo que está formado o colchão, William. Eu acho, Thaís, pela descrição que você faz, passo logo a palavra ao Caio, que é um caso clássico no qual pouco interessam as respostas. O que interessa do ponto de vista da tática política eleitoral é fazer perguntas, é deixar a dúvida, é desacreditar, é desmoralizar. Em que medida as Forças Armadas se deixaram arrastar nisso? Boa noite, William. Boa noite a todos. William, é uma situação, ela é muito complexa, evidentemente. Tem um sujeito oculto aqui, nem tão oculto, que é o presidente Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto, que usa todos esses questionamentos para fazer um confronto político, eleitoral, exatamente no que a Thaís está dizendo, criar as condições, vamos dizer, técnicas para fazer um questionamento político, que haverá sim, se ele perder, né? Acho que todo mundo sabe que haverá. A Thaís está dizendo que vai haver. Haverá tumulto, né? Aí depois é um outro passo, como que as próprias forças vão se portar nessa situação. O que as forças nos dizem é que eles não vão entrar em nenhuma aventura, não vão subsidiar. Teremos aqui o Mark Miller, né? Que é o general americano, que não entrou na do Donald Trump, ok? A famosa cena da igreja. Mas fato é que esses questionamentos, primeiro que o TSE, de fato, deu um tiro no pé, né, ao convidá-los, e eu tenho a impressão que o TSE, ao convidar as Forças Armadas, achou que as Forças Armadas iam só referendar os questionamentos. Mas não, eles têm lá uma questão de segurança cibernética, de soberania, de defesa. Eles têm uma área, uns especialistas nisso, e fizeram, já que fomos convidados, vamos trabalhar em cima disso. Eu tenho uma divergência ali, eu não vejo ali, eu vi o documento também, eu não vejo erros conceituais ali, tenho também estudado erros conceituais isso. Por parte de quem fez as perguntas, só para esclarecer do que estamos falando. Isso, porque quem diz que acontece isso justamente são as forças. Mas o fato é que já não interessa mais se quer aperfeiçoar, se não querem, quem que está errado. Porque você tem um sujeito oculto, que não é tão oculto, que está estimulando isso tudo justamente para confundir. Raquel, que costuma ser muito meticulosa, sobretudo com esses textos, eu sei que você se dedicou à leitura desses documentos também. Que conclusão você chegou? William, tem uma discussão técnica, estatística ali,
que chega em conclusões perigosas. Eu discordo do Caio, eu acho que tem algumas premissas ali bem equivocadas. Por exemplo, quando eles discutem se o sistema é confiável, o representante das Forças Armadas chega a afirmar, não, vocês estão avaliando um número muito pequeno de urnas, então o sistema tem um nível de confiança muito baixo, e ele cita um percentual de 66%, que é um nível baixo estatisticamente. Aí você se assusta, você vai olhar a resposta do TSE e ele diz não. Você está ignorando o tempo. Eu tenho aqui um histórico de eleições bem-sucedidas, então eu não preciso olhar tantas urnas. As que eu estou olhando são estatisticamente suficientes para me dar uma confiabilidade de 99%. E aí o grande problema, William, quando as pessoas leigas vão olhar essa discussão estatística, você está armando o cenário para que cada um utilize os números como quiser. E aí, nisso, eu concordo muito com a Thaís. Você dá ali vários argumentos no que, no final, a técnica vai importar muito pouco. E a técnica, pelo que eu olhei em termos de estatística, o TSE parece estar muito mais bem embasado. Thaís, independentemente do que você quiser assinalar sobre os problemas, como a Raquel caracterizou, técnicos, específicos das perguntas feitas e das respostas fornecidas. Eu queria ir de novo para a atmosfera política um pouco mais ampla, Thaís. Em que medida o que Edson Fachin fez hoje, com esse comunicado distribuído durante a tarde, dirigido diretamente ao ministro da Defesa, o Tribunal Superior consegue escapar da armadilha que ele mesmo percebeu que ele criou? William, eu enxerguei esse movimento como um movimento de tentar, assim, conter um pouco todo esse ânimo, talvez, do ministro da Defesa de se colocar ali como um porta-voz das Forças Armadas. Porque, de fato, neste momento, ele é um integrante do Poder Executivo. Ele é ministro da Defesa. E não seria, pelo menos com quem eu conversei dos tribunais superiores nesta segunda-feira, não seria ele o responsável por enviar ofícios ou questionar a Justiça Eleitoral como está sendo feita. A partir do momento que o presidente do TSE, e vamos dizer que essa resposta não vem sozinha, né? Não é um ato isolado do presidente do TSE, é uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Isso quero dizer que há uma unidade ali também no Tribunal Superior Eleitoral. Uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral joga a luz nessas perguntas, então, de certa forma, tira um pouco aquela estratégia do Ministério da Defesa da semana passada de dizer que Edson Fachin nem sequer queria receber quem quer que fosse, Edson Fachin estava colocando sob sigilo. Então, não há nada sob sigilo. Estão ali, está tudo posto, está tudo às claras. Um outro ponto que é interessante, William, é que, desde sempre, as Forças Armadas participaram do nosso processo eleitoral, seja na logística, levando as urnas nos lugares de mais difícil acesso do nosso país, seja no transporte das urnas para mais segurança e seja até mesmo no processo de acompanhamento e de fiscalização. As Forças Armadas estão elencadas entre as instituições que acompanham, sim, esse processo. Você levantou um ponto interessante, é rápido, parente, só para ilustrar para quem nos acompanha e gosta de política, por exemplo, para levar uma urna em determinadas comunidades ocupadas pelo tráfico no Rio de Janeiro, o TSE tem que pagar para alugar um blindado da Marinha. Fecha parênteses. Você ia falar, Raquel? Uma coisa que dá muita dúvida, William, quando a gente lê todas as perguntas, é com que intenção aquelas perguntas foram feitas. O que as fontes ligadas às Forças Armadas, que conhecem bem o funcionamento, nos dizem o general estava ali fazendo questões técnicas e isso está sendo utilizado, está sendo trazido à luz para a utilização política. Utilização política de quem? Do presidente Jair Bolsonaro, que questiona o sistema eleitoral com a ajuda do seu ministro da Defesa, que hoje é parte do Executivo. Isso é a versão que a gente escuta dentro das Forças Armadas, mas lendo as perguntas
e o nível de detalhamento em que elas chegam, a série de questões que elas fazem, às vezes de pontos que já estão esclarecidos na lei, é legítimo que as pessoas tenham dúvidas de qual foi a intenção daquela linha de questionamento. Bolsonaro conseguiu o que queria? Está conseguindo. Estamos aqui falando disso há 2 semanas, dessa crise, essa crise agora. Por isso que eu volto no começo do que eu disse. Tem um sujeito oculto aí, oculto porque hoje não falou oculto... sobre isso. Mas hoje não falou sobre isso, né? Não temos aspas do Bolsonaro sobre isso, talvez amanhã de manhã tenha, no cercadinho. Com certeza, depois desse comunicado do TSE ao ministro da Defesa dele... Mas hoje, 10h15 da noite, por hora, o que a gente está trazendo e debatendo é um conflito entre o Fachin com o ministro da Defesa, cujo maior beneficiado é o presidente da República. Parece que o conflito foi também entre integrantes do STF e o próprio Bolsonaro. Bolsonaro teria sido alertado por alguns deles, através de aplicativos de troca de mensagens, dizendo o seguinte: se o senhor é o chefe das Forças Armadas, o senhor é que não tem que se meter mesmo nas eleições, porque o senhor estaria, então, julgando em causa própria. Afinal de contas, o senhor é candidato à reeleição. Duvido que o Bolsonaro leve isso a sério, mas recebeu o recado, recebeu. Exatamente, William. A grande questão, enfim, vai ficar esse tumulto, vai ficar essa confusão, jogando para confundir. As pesquisas mostram também que a população hoje desconfia mais da urna do que há 5, 10 anos. Isso já é um efeito capitaneado e liderado pelo presidente da República, que tem um poder de agenda, tem um poder, o que ele fala é considerado. Esse ponto, tudo isso aqui vai desaguar, certamente, no dia da eleição, se o Lula ganhar do Bolsonaro pela urna eletrônica, seja no primeiro ou no segundo turno. Que aí a gente vai ver se as Forças Armadas, como elas se portariam. Isso é um motivo constante de questionamento meu, acho que seu também, de todo mundo. Como elas se portariam em uma eventual contestação por parte do presidente da República. Eles nos garantem, né, porque a gente conversa sobre isso, que não. Quem ganhar, ganhou e acabou. Que eles estão longe de qualquer aventura política. Agora, política. cria-se de fato, como a Thaís coloca, um colchão de motivações para confundir, não só em aspectos técnicos, mas confundir o eleitorado, porque o eleitorado fala... Bom, é o que você acabou de dizer que tá conseguindo. Urna o eleitorado eletrônica tá que elegeu Jair Bolsonaro Sim. e elegeu todo o Congresso e governadores. Thaís, por que o TSE não acaba com essa comissão? A comissão da confusão? William, porque a comissão está criada. E acabar com ela neste momento seria dar mais argumento a essa série de questionamentos que estão sendo feitas, mesmo com a disposição da Justiça Eleitoral de tentar esclarecer, de tentar jogar luz, de tentar reforçar o quanto o nosso sistema é evoluído se comparado a outros sistemas de votação no mundo. Acabar neste momento seria dar munição para esse discurso. É claro que ninguém está confortável com essa posição. É claro que há muita crítica à decisão de incorporar as Forças Armadas para essa comissão de transparência eleitoral. Mas há outros integrantes. Há membros do Legislativo, há integrantes do Tribunal de Contas da União, que amanhã estuda antecipar a divulgação de um relatório também sobre a segurança das nossas eleições. Então, é dar munição, é cair na armadilha. Se hoje o TSE conseguiu não cair, se encerrar é de fato cair na armadilha. Thaís, só para terminar essa nossa primeira roda e rápido, vamos fulanizar a conversa? Política no Brasil é sempre fulanizado. Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, dia 23. Eles estarão à testa do TSE. Mesma pergunta a você e o Caio rápido. Isso aí desanuvia melhor ou pior? Acho que o ministro respiro, Ricardo busca da Lewandowski... inspiração, trazendo oxigênio para o cérebro. Vamos lá. Vamos lá. Acho que vai ser uma dupla mais dura do ponto de vista de segurar a Constituição e impedir a roubos. Mais dura para o Bolsonaro, no caso, eu entendi. Não, certamente Caio, vai ser uma dupla mais dura. Fulanizando a conversa, tá? Sim, certamente vai ser uma dupla mais dura. Agora, com uma curiosidade de que o Alexandre, principalmente, é durão em questões judiciais. E agora isso aqui no TSE será uma questão administrativa, né? Que se trata. E aí vai ser interessante ver como ele vai se portar no que se refere à questão administrativa, porque o aperfeiçoamento do sistema é uma questão administrativa, não é por hora uma questão judicial. Você tem alguma esperança na fulanização?
Não. Raquel é cética. Ela pensa em instituições, não em pessoas. Está certíssimo. Eu só acho que o prazo para aperfeiçoamento do sistema já foi, né? Ok, pensou em instituições e não em pessoas.